Estamos aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, uma produção da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Como sempre comigo, a professora Neide Nofs. Olá, Neide. Olá, bem-vindo a todos nesse programa. Hoje a nossa convidada chama-se Silvia Con da Costa e ela é uma profissional de osteopatia. Ela é uma osteopata. Tudo bom, Silvia? Tudo bem. Silvinha, acho que a nossa primeira pergunta é: o que é o osteopata? Onde que ele entra, né? Bom, a osteopatia é uma abordagem holística de diagnóstico e tratamento através da palpação e técnicas manuais que reconhecem a importância da relação entre a estrutura e a função. Então, é anatomia e fisiologia. E que está sempre na busca da saúde, porque a gente acredita que o corpo ele é capaz de se restabelecer e de manter a saúde. Então, o trabalho do osteopata é ajudar o corpo, a pessoa, a se a atingir a homeostase, né? Um equilíbrio e, vamos dizer, se curar, né? Não é necessariamente a cura que a gente está atrás, né? A gente está atrás de um equilíbrio. Com isso, o osteopata ele tenta identificar causas de restrições. A gente fala muito em movimento, porque para a gente movimento é a saúde, e através das manipulações ajudar o corpo a se recuperar ou melhorar a função afetada. E Silvia, para ser osteopata, você precisa ser médico? Ou você pode ser fisioterapeuta, fisiatra? Então, essa é uma questão muito grande, né? Eu sou médica, né? Eu sou médica generalista, sou uma das poucas osteopatas no Brasil que é médica. Aqui no Brasil, a osteopatia está sendo reconhecida como uma especialização da fisioterapia. E tem um grupo que luta pela autonomia da osteopatia, mas tem um outro grupo que luta para continuar como especialização. Eu conheço ótimos fisioterapeutas que são osteopatas, então a questão não é essa, já que, por exemplo, na Inglaterra, a osteopatia é reconhecida como osteopatia, na Itália também, recentemente, na França, na Inglaterra, né? Na Nova Zelândia, eu acho que sim, e Austrália, mas eu não tenho certeza de como é que estão as coisas por lá. E nos Estados Unidos é uma matéria médica, escola médica mesmo, né? E como que a gente procura um osteopata? Eu sei quando eu te procuro, mas quando que seria interessante a gente consultar um osteopata e não um fisiatra ou um fisioterapeuta tradicional ou não um ortopedista? A osteopatia ela é muito abrangente, né? Porque tem muitos tipos de técnica, desde técnicas mais sutis até manipulação com estalo, ou técnicas crânio-sacrais, que são muito sutis. Então, as pessoas podem procurar um osteopata quando elas têm qualquer tipo de dor, de distúrbio, de mal-estar. Óbvio que tudo depende da etiologia disso, né? Então, a gente pode... O que é etiologia? Porque nem todo mundo entende o significado da palavra etiologia. É a causa da dor, né? O que está causando um sintoma, né? Muita gente, a osteopatia é muito conhecida por problemas musculoesqueléticos. Então, dor nas costas, hérnia de disco,
o joelho, coisas, alguns traumas, né? Que não fraturaram, que não romperam o ligamento, porque aí você precisa ir num ortopedista, né? Mas vamos dizer que a parte musculoesquelética é uma porta de entrada para o mundo da osteopatia, porque ela é mais conhecida pela parte musculoesquelética, mas quando a pessoa começa o tratamento com osteopata, muitas vezes ela descobre que a gente pode ajudar em questões viscerais, às vezes até em questões emocionais, e varia muito com o tipo de osteopata que você está tratando, porque a formação é muito ampla, é um leque muito grande de técnicas, né? E já que a gente lida muito com o sistema nervoso, principalmente o autônomo, então a gente pode ajudar. O que é o sistema nervoso autônomo? É simpático e o parasimpático, que tem muito a ver com questões mais, vamos dizer, psicossomáticas, né? Todo o aparelho gastrointestinal tem a ver com o vago, às vezes sintomas de estresse, né? Muitas vezes a pessoa, muita gente já experimentou ter mais dor quando está estressada, né? Então, muitas vezes você acalmando o sistema, tendo ouvindo as pessoas, já melhora muito da parte da dor em si, né? De toda a tensão que ela está pondo num local que tem mesmo um problema mecânico, vamos dizer assim, né? Vamos ver assim, desculpe te cortar, porque pelo que você está falando, é uma situação que pode ocorrer em diferentes fases da vida. Ela não vamos dizer assim, específica do que eles chamam de idosos, que tem dor, que tem isso, que tem aquilo. Ou, você acredita, quais as faixas etárias que você vê onde isto é mais prioritário? Bom, mais prioritário é difícil. Assim, como uma medicina preventiva, que eu acho que a osteopatia é onde ela tem uma atuação mais abrangente, de fato mudar muita coisa, é bebês, é a osteopatia pediátrica, porque é quando você trata um recém-nascido, principalmente, você já pode mudar muita coisa na história desse bebê, né? Pode contar alguns exemplos que eu acho que é legal para as pessoas terem. Eu conheço, né? Eu vi, eu queria que você desse exemplos que concretizem para as pessoas, né? A gente teve uma experiência curiosa, eu e a Silvia, porque uma vez saindo da dermatologia, eu vi uma mãe com uma criancinha de capacete, e a criança chorosa e tal, aí ela me contando, porque ela faz umas manobras, ela tem muita dor, e ela tem isso e aquilo. Eu falei para ela, não, faz o seguinte, só vai nessa pessoa, porque eu aposto que pelo menos dor ela não vai ter. E ela virou paciente da Silvia mesmo, e foi um trabalho produtivo. Então, acho que é legal você contar, assim, experiências, ou quando a gente ir em você... É interessante, né? Acho que até o Lucas, né? Que ela chegou na maternidade e pôs o Lucas mamando, porque ele nasceu com o queixinho para... O Lucas é meu neto, nasceu com o queixinho para trás. Então, acho que esses exemplos acho que são interessantes. Então, essa primeira bebê tinha uma simetria craniana, uma plagiocefalia, que é quando tem uma torção no crânio, que às vezes é intraútero, às vezes tem a ver com o parto, e outras vezes é posicional, de tanto os bebês ficarem de barriguinha para cima, às vezes com a cabecinha virada, às vezes porque tem um torcicolo, às vezes porque fica assim, porque o estímulo está todo para um lado só. Então, a gente, através de manipulações muito sutis, nessa parte occipito-craniana e torções que tem na face
e nos ossinhos que no começo tem uma parte cartilaginosa e aqui é membranosa, que a gente manipula, porque é tudo muito molinho, as suturas estão bem abertas, então você vai ajudando esses ossinhos a se moldarem de uma forma melhor, tirando restrições, assim, conforme o cérebro vai crescendo, ele pode expandir para todos os lados e não fica sem poder expandir para um lado que tem uma sutura que está mais acavalgadinha ou numa torção, e aí ele não consegue crescer para esse lado, ele vai crescer para o outro, né? A mesma coisa é muito apoio num crânio molinho, fica apoio sempre de um lado, esse cérebro vai crescer mais para o outro lado que não tem a restrição. Então, o osteopata ajuda a reorganizar essas membranas para que o cérebro possa crescer e estimular o crescimento igual, mas simétrico no crânio todo. Assim como um parto pélvico, por exemplo, que tem muita é um parto pélvico, doutora? O que é um parto pélvico? Parto pélvico é quando o bebê está sentado. Né? Em vez de estar com a cabecinha no canal de parto, ele está com a pelve, com o bumbum no Nasce de bumbum para a lua. Nasce de bumbum para a lua, né? Então, nesses casos, toda a compressão vem muito na cabeça, porque ele está lá sentadinho, com todo o trabalho de parto, ou antes do trabalho de parto, de ficar muito tempo nessa posição. É um bebê que se mexe menos, então ele vai ter muita compressão, não só no crânio, mas no corpo todo isso, né? Agora, Silvia, este profissional, ele está numa equipe médica da pediatria, da onde que a gente localiza esse profissional? Esse é nosso sonho, estar numa equipe da pediatria, estar numa unidade de tratamento intensivo, estar nos hospitais quando os bebês nascem, né? Eu tive experiência já na Inglaterra, um amigo meu osteopata, que ele trabalhava num hospital, e eu estive com ele algumas vezes com um bebê recém-nascido, e aí é o sonho, né, que a gente tem de poder fazer esse trabalho junto à pediatria, né? E com fisioterapeutas que também têm outros expertises, né? Assim como o fono, isso que a Márcia estava falando do netinho dela, ele tinha a mandíbula muito, muito para trás, é normal os bebês nascerem com a mandíbula em retro, para trás, todos os bebês em geral nascem assim, até uma questão de amamentação, a mandíbula é um pouco em retro, mas esse bebê era muito em retro, e ele não estava conseguindo mamar, né? E eu nem sabia que ele não estava conseguindo mamar, porque eu fui fazer só uma visitar a Marina, né? E eu vi esse bebê que estava muito quietinho, muito enroladinho no pai, né? E aí eu falei, posso dar uma olhada nele? E aí que eu tratei, né? E é um tratamento muito sutil, muito leve, o bebê vai relaxando, ele não chora, os bebês em geral gostam, né? Às vezes até choram, tem coisas que às vezes a gente faz que eles choram um pouco e depois eles relaxam muito, né? Onde a gente encontra esse profissional, então? Eles não estão... Normalmente em consultórios particulares, né? Agora está começando algumas clínicas a terem osteopatas. Por um lado, essa coisa da fisioterapia ajuda a entrar em hospital, porque a pessoa é fisioterapeuta, ou ajuda a estar numa clínica multiprofissional, porque ele é fisioterapeuta, né?
Então, tem isso, né, do osteopata fisioterapeuta já se inserir, né, por ser fisioterapeuta, mais fácil ele ser aceito, né, pelos outros profissionais da clínica, né? Mas, por outro lado, eu acho uma pena a osteopatia estar restrita, né, à fisioterapia, porque ela é uma coisa muito mais, muito abrangente, né, poderia ser como si só, né, como osteopatia, né. Você vai falando algumas coisas que eventualmente nos remetem à quiropraxia, né? E aí a primeira coisa que você faz, que é bem diferente, porque a quiropraxia às vezes é uma coisa mais intensa, mais forte. E aí eu fiquei pensando, há semelhanças, há correlações, como é que é? Então, filosoficamente é diferente, né? Me desculpem os quiropráticos se eu falar alguma besteira, porque eu não sou quiroprática, né? Mas a quiropraxia, ela pensa muito na coluna vertebral e na inervação. Então, antigamente, eles só tratavam a coluna vertebral. Hoje em dia, eles já ampliaram esse tratamento. Tem muita técnica osteopática que é muito parecida com a da quiropraxia, né? Tem uma competição aí, né, de quem é quem. Hoje em dia, eu até me surpreendi, porque os osteopatas sempre manipularam mão, pé, cotovelo, joelho, e isso os quiropráticos não faziam, hoje eles fazem. Porém, as manipulações da quiropraxia são um pouco diferentes da osteopatia, a forma de olhar a articulação é um pouco diferente, o diagnóstico deles também é um pouco diferente, a gente usa radiografia, mas eles usam a radiografia de uma forma um pouco para ver posição das vértebras, é uma forma um pouquinho diferente, e a manipulação, eu acho que eles têm outro tipo de maca, mais articulada, eles põem uns calços, né? Então, eu particularmente acho que são manipulações um pouco mais fortes, que eles põem um pouco mais de força do que os osteopatas, e a manipulação desse tipo, que faz estalo, é muito importante na quiropraxia, enquanto que na osteopatia é, vamos dizer, menos importante, porque tem osteopatas que nem manipulam, não fazem estalos, né? Eu faço muito pouco, isso não é o principal. Tem osteopatas que são mais mecanicistas, que instalam mais, e osteopatas que instalam muito menos. Mas na osteopatia, na filosofia da osteopatia, ganhar fluidez de tecido. Então, o diagnóstico é muito na palpação, você vê o tecido, você sente o tecido, você manipula muito a fáscia. A fáscia é essencial no trabalho do osteopata, desde... E que é uma fáscia? A fáscia é dura mater, o que a gente sempre chamou de aponeurose, tendão, fáscia é meio que tudo, né? O tecido de sustentação, que antes na medicina era visto como só uma sustentação, ou o que encapa as vísceras, o peritônio, o que encapa o coração, a pleura, que encapa o pulmão. Antes era visto só como uma capa, e hoje a gente sabe que não é só uma capa, né? É por onde as informações correm para o corpo todo, é o que liga uma coisa a outra, é o que leva a circulação, a inervação pelo corpo todo e faz essa inter-relação, interconexão entre todas as partes, né? Então, o osteopata está sempre pensando no corpo inteiro, né?
uma prega aqui vai deformar alguma coisa mais lá embaixo, né? Então, isso vem de novo na plagiocefalia de um bebê, né? Uma torção aqui, você vai ter torção embaixo também, na bacia. Então, você tem que olhar o corpo todo. Na sua fala, fica claro para nós que estamos ouvindo da grande especialização que ela é, tá certo? Ela tem uma especialização, ela é uma especialização que vem de uma graduação diferenciada, que pode ser fisioterapia e tal, mas a gente identifica que a área médica para a sua profissão, ela é bem básica. Será que uma outra graduação para a osteopatia, ela traz esse conhecimento e essa visão do fazer, né? Porque você tem esse conhecimento, mas você pega um bebê, que é uma coisa muito frágil, e mexe na cabeça, na cartilagem, e dá certo. Precisa ser muito, eu diria, precisa. Eu não conheço, né? Estou aprendendo, mas é uma coisa precisa, é um ponto preciso. Né? Você acha que teria que ser específico de uma determinada área de graduação, ou pode ser desse jeito que você está falando, com várias outras profissões que se tornam osteopatas? Olha, eu tenho uma experiência, porque eu fiz medicina aqui no Brasil, e em 84 eu fui para a Inglaterra estudar osteopatia, né? Que nem se falava de osteopatia aqui no Brasil. Eu soube de osteopatia por causa da Chantal, que é uma fisiatra belga com quem eu trabalho até hoje, né? E ela que me falou de osteopatia. Então, lá na Inglaterra, eu não fui como médica, vamos dizer assim. Eu até tive chance de fazer o curso como médica, que seria um curso um pouco mais curto, mas eu optei por fazer os 4 anos de osteopatia. E, assim, lá na Inglaterra, as escolas de osteopatia, elas têm que dar uma formação global, né? Para elas terem sido reconhecidas, elas tiveram que dar anatomia, fisiologia, vamos dizer, um pouco de medicina geral, né? Para ter um diagnóstico diferencial e tal. E depois que você se forma, você tem que continuar fazendo cursos de pós-graduação para ir se especializando, né? Mas eu conheço osteopatas na Inglaterra que vieram da área de psicologia, teve até gente que era de banda, de música, economia, dança. Então, e isso é muito enriquecedor por tudo que essa pessoa traz de conhecimento, né? Mas, assim, estudo de anatomia é o fundamental para o osteopata, né? E fisiologia. E aonde te encontra esses cursos, se alguém te interessar em aprofundar conhecimento? Na especialização em instituições de medicina, instituições de fisioterapia, aonde busca essa especialização? Aqui no Brasil, você encontra cursos para fisioterapeutas, sim, né? Com especialização de fisioterapia, né? Então, tem uma escola que chama IBO, tem a IDOT, tem a Escola de Madrid. Então, acho que tem algumas outras escolas. O problema aqui no Brasil é que você não tem uma regulamentação ainda, né? Então, as escolas assim, não seguem um padrão, né? Elas melhoraram muito nesses últimos anos, né? As escolas têm trazido muitos professores internacionais para melhorar a qualidade do ensino aqui, e eu acho que melhorou muito, 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 né? Mas aqui ainda é muito restrito à fisioterapia, o que para mim é uma tristeza, né? Sim. Respeito super os fisioterapeutas, mas eu gostaria que fosse uma coisa que abrangesse, que os médicos pudessem fazer, né? Apesar de que médicos têm
assim, um olhar um pouco, vamos dizer, preconceituoso, né? Mas seria importante que o pediatra, pelo menos na hora do parto, mesmo que ele não mexesse com isso, identificar algumas características para chamar um profissional para colaborar, né? Porque eles Sim, é uma equipe, é uma questão de educação, né? De visão, né? De mundo de visão, olhando o corpo, né? Respeito ao próprio corpo, que vem a vida, né? A vida. Começa a vida, então olha o corpo. Os pediatras começarem a levar isso em consideração, né? Não achar que uma cabecinha torta é uma questão só de beleza, né? Ou se não, Deus mandou, né? Aquela religiosa, não. Deus quis assim. Pois é, ou que né? volta sozinho, né? Volta. Que eu ouvi, né? Eu ouvi de alguns profissionais, falei, meu neto está fazendo, tá, com a osteopata, fez alguma sessão. Mas isso é comum, a criança volta sozinha. Quer dizer, não viu a boquinha, não fez esse parâmetro, né? Sim, um pouquinho para trás vem sozinha, mas mas muito para trás, não. Eu fico sempre muito triste que quando a gente está hiper feliz falando, nosso tempinho vai terminando. E eu queria te perguntar, assim, eu e a Neide nem sempre fazemos todas as perguntas que contemplam o que você gostaria de falar. Então, o que você gostaria de contar ou de falar para a gente que a gente não perguntou? Não, uma coisa que eu acabei não falando é que a gente trata adultos, crianças, adolescentes e velhos, né? Terceira idade, que muitas vezes não vão fazer uma cirurgia ou tem aquela dor e acham que, não, mas é velho, tem dor mesmo, né? Não, a gente pode ajudar e minimizar, né? Melhorar o movimento e a pessoa se sentir melhor e se movimentar mais, porque eu acho que uma questão da terceira idade é o estar parado, sentado, né? Uma pessoa da terceira idade que se movimenta, ela é mais saudável, né? Isso em todos os sentidos, né? A gente fica devendo, se for necessário, mais uma outra entrevista, mas não nós precisamos parar. Obrigada, Silvia, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada, Neide, pela eterna parceria. Obrigada a vocês, foi bem legal.